Ontem, terça-feira, 8 de dezembro, Santa Maria da Vitória registrou seu 15º óbito em decorrência da Covid-19. A prefeitura não informou os dados da vítima, como idade, sexo e se apresentava comorbidades, mas o Boletim 24 Horas, por meio do Boletim Santamariense, apurou que era um morador do bairro do Malvão. Esse bairro é o mais atingido pela Covid-19 na cidade. O Malvão registra o maior número de mortos, com 6 falecidos, e tem o segundo maior número de infectados, com 144 testes positivos desde o início da pandemia. Ele só fica atrás do centro, que registra 155 casos. Um fator preocupante é o rápido aumento do número de mortos no município no mês de novembro. Ocorreram 4 óbitos no mês. Esse dado faz a cidade igualar seu recorde de mortes registradas em um mês. Nesse contexto, no dia 19 de novembro foram registradas mais 2 mortes, elevando o total para 12. No dia 23, ou seja, 4 dias depois, foi registrado mais uma morte, elevando o total para 13. No dia 30, 7 dias depois, foi registrado o 14º falecimento pela Covid-19 em Santa Maria da Vitória. Nesse bojo, vale o destaque que a cidade entrou em luto oficial no dia 9 de novembro por 3 dias após o falecimento de Paulo dos Santos Leal. Ele não morreu pela Covid-19. Em contraste, o número de casos apresentou uma instabilidade durante o período. Mesmo assim, o número ainda é muito alto para uma cidade desse porte. Em novembro, foram mais de 115 novos casos confirmados. A taxa de mortalidade pelo novo coronavírus no município está atualmente em 2,07%. Vale destacar que, como a cidade não apresenta leitos de UTI, ela envia os pacientes graves para outros municípios, e a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado da Bahia está em 79%. E a situação é semelhante na região oeste, que já tem ocupação de 68%. Apesar desses dados, Santa Maria vem registrando seus piores índices de isolamento social, ou seja, de pessoas que permanecem em casa para se proteger. O índice chegou a apenas 28% no dia 7 de dezembro e mantém-se em um patamar nesse redor. O ideal para a contenção da propagação do vírus é de 70%. Em comparação, municípios da região como Correntina, Jaborandi, Santana e São Félix do Coribe têm taxas de cerca de 35% de isolamento, e Coribe registra mais de 45% de isolamento, em média, segundo os dados da Secretaria de Saúde da Bahia. Contudo, apesar do cenário preocupante da epidemia no município, o prefeito Renato Leite, do PP, flexibilizou ainda mais as regras de contenção do vírus SARS-CoV-2. No dia 19 de novembro, mesmo dia em que mais 2 pessoas morreram pela Covid-19 na cidade, a prefeitura publicou o decreto 4.338 que permitiu a realização de festas e eventos comemorativos para até 200 pessoas. Permitiu a realização de atividades esportivas coletivas e também autorizou a reabertura da rodoviária municipal. Todavia, as aulas presenciais que estão suspensas desde março vão continuar assim, e depois de mais de 9 meses a prefeitura apresentou a proposta pedagógica para a realização de atividades remotas nas escolas da rede municipal. Então, as posições claudicantes de autoridades brasileiras seguem sendo a métrica da pandemia no país. Gostou? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E não se esqueça de comentar sua opinião sobre o quadro epidemiológico da cidade e outras considerações.